Boa tarde a todos. Essa apresentação difere um pouco do Marco. A gente vai olhar agora um pouco mais pelo lado de fora, nomeadamente a proteção eletromagnética de instalações críticas, que está dentro do âmbito da segurança da informação. Como esse trabalho foi iniciado dentro da RENASIC, que foi um projeto desenvolvido no Brasil, eu vou apresentar inicialmente a RENASIC, aí eu apresento os trabalhos que foram iniciados, e para concluir temos que sair do Brasil e chegar em Portugal. Então, basicamente, esse é o programa das festas. Em 2007, isso já foi consequência de vários atos, agora eu tenho que falar em português, o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, é o órgão que fica dentro do Palácio do Planalto e é responsável pela segurança institucional. Ou seja, seria o órgão que não deixaria o pessoal invadir o Planalto. Tá? Mas naquela época estava o coronel Monclaro, e o Monclaro é um cara bom, assim, que implementou dentro do GSI a RENASIC, que foi a Rede Nacional de Segurança e Informação e Criptografia. Basicamente, ele seguiu um padrão europeu, que é a ideia daqui veio da Europa, que era formar laboratórios virtuais nos quais participariam pesquisadores para desenvolver trabalhos que esses pesquisadores estavam desenvolvendo para as universidades, onde fizeram doutorado, pós-doutorado, começaram a fazer para dentro do Brasil, e juntamos uns 100 abnegados que se dispuseram a fazer isso. Está aqui um pouco mais detalhado, porque depois eu vou colocar lá na associação, vou publicar quem quiser saber mais. Mas esses laboratórios eram vírus, que estudavam técnicas assimétricas, ou as técnicas que já eram criptográficas assimétricas, o proto, que era dedicado a protocolos, o quanta, que era a parte de criptografia quântica. Esse pessoal era um pessoal da pesada. Quando a gente teve uma primeira reunião, tinha um colega que trabalhou comigo há vários anos como centro de pesquisa, e aí tirei uma fotografia. Aí ele falou assim: já vou jogar meu currículo fora e vou botar essa fotografia que eu apareço com o professor Geraldo, que era a pessoa lá da criptografia quântica. O Labat, que era alto desempenho, o Lafroche, que era gestão de projetos. Então, cada um desses era um grupo que tinha um dinheirinho pequeno, mas para começar alguma coisa. E o Latim, que estava voltado para estudar os ataques secundários. Então, isso tem a ver com coisas eletromagnéticas, então foi nesse que eu entrei, porque eu trabalhava na área de compatibilidade eletromagnética. E convidei um colega, o Marcelo Ferrotoni, e esse é um cientista da área de eletromagnetismo. E é daquele raro que dá aula de eletromagnetismo sorrindo. Normalmente o professor de eletromagnetismo é um cara sério, que ele fala para você entender o quanto que você é ignorante junto dele. Tá aí o Marcelo, mais o cara botar na mão na massa, era mais empresário, e eu acho que a dupla funcionou bem, continuamos amigos, fizemos alguns trabalhos depois juntos, onde a gente estava interessado em estudar o que existia no mundo, o que o Brasil tinha de potencial para chegar ali, e a gente fazer uma eleição, quais são as áreas críticas que a gente pode investir para criar um embrião voltado para essa área. Depois, a ideia funcionou muito bem. Depois, a RENASIC saiu do GSI, passou para o Exército e desceu 6 níveis de hierarquia. E aí burocratizou e acabou. E o que resta dela é um grupo de WhatsApp, onde a gente fica conversando besteira das mais variadas possíveis, tá? Voltados às vezes para a segurança da informação, às vezes para qualquer outro assunto. Daquele grupo do latim, então saiu um
primeiro estudo voltado para a proteção eletromagnética de instalações críticas. Esse trabalho estava dentro das Forças Armadas. E é o interesse das Forças Armadas que isso possa ser desenvolvido, porque uma atividade hoje, por exemplo, se você pegar um soldado americano, ele tem uns 29, 30 transceptores naquele uniforme. O cara vai lá, ele está falando com um, falando com o satélite, falando com todo mundo, aquilo está tudo sendo monitorizado. Então, quando você olha esse aspecto eletromagnético, ele lida com a gestão do espectro de frequência, com a guerra eletrônica, e agora, e a guerra da Ucrânia deixou muito claro isso, você tem uma plataforma, uma outra força, que são as operações no espaço cibernético. Então, essa área de proteção eletromagnética, ela está no coração do furacão. Se esse negócio não funcionar, acaba tudo. Para a gente entender como é que a gente vai chegar lá, então vamos partir da onde que a gente estava, que era a compatibilidade eletromagnética. Quando a gente tem um sistema eletrônico, na verdade, o que a gente tem é uma função matemática, que está na matéria. Para ela ser materializada no planeta, a gente constrói, no caso, equipamentos eletroeletrônicos. E para esse equipamento funcionar, a gente precisa dar energia para ele fazer aquela função que está na matéria. Só que a energia que é fornecida para o equipamento, ela não é somente utilizada para fazer a função. Parte dela se perde, por exemplo, como calor. Você põe a mão no equipamento, ele está quente. Parte dela se perde com a emissão de perturbações eletromagnéticas, sejam radiadas para o espaço, ou sejam conduzidas pelos cabos de sinal, cabos de alimentação. Quando essas perturbações eletromagnéticas, radiadas ou conduzidas, chegam no outro equipamento, elas se misturam com os sinais que o outro equipamento está processando para a função etérea. E ao se misturar, ela pode deturpar a informação. Em vez do equipamento torcer para o futebol Clube do Povo, ele começa a torcer para o Benfica. Esse é o fenômeno que a gente chama de interferência eletromagnética. Ou seja, as perturbações vão sempre existir, sejam elas internas ao nosso sistema ou das imediações. Descargas atmosféricas, perturbações que vêm pela rede elétrica, sistemas de radiodifusão e etc. Mas o que interessa agora é que esse nosso sistema, ele existe para garantir que no planeta hoje possam viver 8 bilhões de pessoas. Se você tirar a eletrônica, em um mês um terço da população é capaz de morrer, porque não tem como produzir comida, como distribuir comida. Então, essa eletrônica é uma questão de sobrevivência do jeito que nós estamos hoje nessa fase do planeta. Então, não dá para se deixar ao acaso. E o que foi feito foi definir um padrão de qualidade para que esses equipamentos não causem interferência nem sejam interferidos dentro da situação normal que a gente está vivendo. Esses fenômenos de interferência são fenômenos acidentais. Eles existem porque estão sendo ligados a equipamentos. Agora, se eu jogo aqui em cima um sinal forte, proposital, uma interferência intencional, aí eu estou falando de terrorismo eletromagnético. E é aqui que a gente entra necessitando de medidas de proteção. Elas vão a nível de componente, por exemplo, uma malha que Marco não deixaria você trabalhar porque ela está ali protegendo o equipamento. Quando você abre ela, ela queima tudo, você não tem mais acesso a nenhuma informação do que estava ali dentro. Uma proteção de componentes, por exemplo, os nossos cartões de crédito, RFID,
Então, você tranquilamente anda no shopping, você passa pela pessoa e fala, olha, o seu cartão de crédito está no nome de seu, o número é esse, a validade é essa, e compra na internet com esses dados. Tá? Isso é possível. Então, muitos de vocês já têm as carteiras blindadas, os cartõezinhos, etc., e passaporte vai igual. Para mim não tem problema, eles podem pegar o que quiser, eu quero ver tirar dinheiro da minha conta. Se ele conseguir fazer isso, eu vou atrás dele e a gente faz um negócio junto. Quer fazer lá? Bom, mas essa é a proteção de componente. Agora, eu tenho uma proteção da minha instalação, onde ela pode ser atacada. Uma das hipóteses é o NEMP. NEMP é o pulso eletromagnético nuclear. Basicamente, a história é a seguinte: se explodir uma bomba atômica acima da atmosfera dos Estados Unidos, é suposto que a radiação seja filtrada, mas é gerado um pulso, e a brincadeira toda não é o pulso, a amplitude que ele chega, é a taxa de subida, que pegam frequências muito altas. O resultado disso é que qualquer geringonça eletrônica, de costa a costa nos Estados Unidos, esteja ligado ou não, está sujeito a ser queimado. Então, quando você vê aquele negócio de satélite, os russos querem colocar, é isso que os caras estão brigando. Esse pulso, hoje já tem gente que programou e planejou e botou custo no mercado para você blindar todas as salas, proteger todas as casas de todas as pessoas nos Estados Unidos. Então, áreas críticas, por exemplo, de telefonia, você tem o velho sistema crossbar ativo, analógico, que está de backup no caso daquilo que é abaixo. Tá? Então, tem o number one, tá? Ele está protegido para sobrevoar o ambiente. Não sei para onde é que ele vai. Tá? Mas ele vai sobrevoar, vai ser atacado durante um tempo, vai chegar em algum lugar. Uma outra forma, isso aqui foi jogado, por exemplo, quando houve a invasão do Iraque, a primeira coisa que se botou em cima da mesa foi usar isso. Aí falou, não, isso aqui a imprensa mundial vai acabar com a gente não pode entrar por aí. Que era para cegar os radares. A outra é eu gerar um sinal. Aqui está um forno de micro-ondas, porque ele está de brincadeira, porque o cara de repente foi levar o almoço dele para esquentar, quentinho. Mas você pega uma válvula, na verdade você entra na internet, compra um gerador, compra um amplificador, compra antena, põe dentro de uma Kombi, para em frente um centro de controle dos comboios, ou dos aviões, onde você quiser, do banco, e você bota o banco todo abaixo. Eu, dentro do laboratório, já botei com 40 volts por metro, você trava um PC. Isso sem os cabos. Então, essa é outra forma de ataque. Então, nesse caso daqui, eu estou protegendo as minhas instalações para que elas continuem operacionais. Agora, tem o lado inverso, que é quando eu quero proteger as informações que eu estou processando nas minhas instalações para que elas não sejam roubadas. E isso é chamado de Tempest. Esse Tempest não tem um nome assim, aí o pessoal chutou que era aquilo, que não era. O nome é Tempest. E significa o seguinte: eu estou projetando ali, processando a apresentação. E alguém do outro lado da rua, lá embaixo, ele poderia captar os sinais e decodificar o que está sendo passado aqui. Sabe? Porque basicamente se eu tenho um sinal andando num fio, ele vai ser radiado. Se ele é radiado, por menorzinho que ele seja, será que tem um jeito de eu sintonizar ele? E isso acho que era na década de 70, eu estou à discussão, pode, o diretor da IBM, ele sabe porque ele estava de menor. Aí um holandês pegou uma antena IAC, um televisor Philips, apontou para o computador e tudo que estava na tela do computador aparecia na televisão. Então pararam de falar que era magia mágica, era uma coisa mágica que não existia. E você tem no mercado tanto equipamentos que são Tempest, ou seja, eles são mais blindagem, mais filtragem, ou você tem equipamentos normais que estão dentro de uma instalação protegida. Com a tônica de um de outro,
para proteger contra um ataque de ondas eletromagnéticas, ou do tênis, que eu vou medir sinais eletromagnéticos, vai ser uma blindagem, a principal barreira. Vamos ver o que é uma blindagem. No eixo vertical está a eficiência da blindagem, e no eixo horizontal a frequência. Então o que acontece? Uma onda vem se propagando, uma onda eletromagnética, no espaço, que tem uma impedância característica. Quando ela encontra uma chapa metálica, ela passa a se propagar no meio com uma impedância característica diferente, então parte dessa onda vai ser refletida. Então a onda perde uma energia por reflexão que tem uma curva, basicamente desse jeitão aqui. Para frequências baixas ela é muito grande, à medida que a frequência vai aumentando, tá, essa reflexão a perda por reflexão vai diminuindo. Tá, tem vários fatores que entram. Isso aqui é grosso modo olhando pela região de campos. Mas vamos voltar à nossa onda. Parte dela foi refletida, mas não toda. A que não foi refletida entra na chapa. E ao entrar na chapa, ela vai induzir correntes, e a circulação das correntes vão produzir perdas ômicas, ou seja, a energia eletromagnética é transformada em calor, e aí temos uma perda por absorção, que é quando a onda atravessa a chapa, que tem uma curva com esse jeitão. E o resultado da eficiência da blindagem é esse. Para frequências mais baixas, quem manda é a perda por reflexão. E para frequências mais altas, quem vai mandar é a perda por absorção. Então, se nós quisermos umas instalações protegidas, por exemplo, para tempos, certamente vamos utilizar uma sala blindada. E aí, essa sala blindada, temos que ter cuidados com as portas para que não tenha vazamento, entrada de carros, etc. Mas esse cofre é um negócio claustrofóbico. Você ficar ali dentro trabalhando é um negócio. Eu estudei tanto para chegar aqui agora ficar preso, né? Quer dizer, é um negócio meio doido. Quem manda na perda é a perda por reflexão, então nós não precisamos de uma chapa grossa. Podemos utilizar um tecido metalizado. E temos aqui uma instalação Tempest, onde quem está ali do lado de fora não sabe o que o Obama está falando, que não vai conseguir captar os sinais que era da Michelle dizendo, ó, quando você voltar para casa, traz 2 garrafas de vinho do Porto, que a nossa já estão acabando. Tá? Basicamente é isso, mas ninguém consegue saber isso. Agora, esse mesmo tecido metalizado que fez a tenda de campanha, ele pode ser utilizado como papel de parede. Então nós colocamos no chão, no teto, nas paredes, e agora já não tem mais aquela caixa para encaixar aqui, onde eu tenho uma pilastra, eu coloco em volta dela e obtenho uma sala blindada para abrigar equipamentos mais sensíveis, para proteger contra as interferências ou para evitar que mande, uma sala de TI seja centro de controle, ou uma sala de reunião. Aqui uma sala de reunião Tempest, onde os vidros são metalizados. Então, isso aqui não é nenhum absurdo. A Capela Sistina, ela é blindada. Quando houve a eleição do Papa alemão, o pessoal na Alemanha comemorou antes de sair a fumacinha branca. Ou seja, alguém pegou. Tá? Então, a partir daí, blindaram a Capela Sistina para evitar qualquer transmissão de quem está lá dentro. Então, isso é um uso no dia a dia. Então, recapitulando, instalações de TI para infraestruturas críticas, defesa, energia, finanças, telecomunicações, que são parte. Se para isso, a humanidade que naquela cidade, naquela localidade, está perdida. Elas são eletromagneticamente vulneráveis. Isso é fato. E armas eletromagnéticas constituem, sim, ameaças reais a instalações de TI modernas. E também a obtenção indevida.
Aqui na figura, isso daqui é uma maletinha para gerar um pulso eletromagnético. Alguém vai lá, deixou, e determinada hora aquilo explode e tudo que estava lá dentro é queimado. Tá? Fica fora de operação. A abordagem básica para proteção contra interferência eletromagnética intencional ou tempest consiste numa blindagem boa, aí tem que ver quantos dB de atenuação, etc. E que medidas de proteção para ligação à massa terra e para cabeação interna, elas vão completar as medidas de proteção. Em outras palavras, toda a segurança da informação vai ser válida se a gente tiver a parte eletrônica funcionando. Então, se não tiver, está no boca a boca. E a nossa vida depende da eletrônica. Então, é nesse dilema que a gente está. E para sair do dilema, vamos falar desses dois senhores, Portugal e Brasil. Portugal é uma nação, um povo multicultural, como nunca teve no mundo. Pelo menos desde Adão, essa nossa era glacial, desde que terminou e veio para agora, nunca houve nenhuma civilização, nenhum povo que tivesse uma cultura tão diversificada quanto os portugueses. E, em consequência, o Brasil pegou a mesma linha. Dizia o Agostinho Silva, que era um filósofo português, lá da década de 90, que ele falava que o brasileiro é um português solto. E ele vai para lá, junta mais com os índios, com mais africanos. Nós temos algo que é uma cultura que não existe em povo nenhum. Por isso que quando chega um estrangeiro em Portugal, ele se sente em casa, porque aqui ele tem a cultura dele, ele está vendo? Então, quando ele fala com português, uma parte da cultura dele, seja ele japonês, chinês, ele está no português. Então, o cara se sente em casa. Agora, a questão é que nem Portugal, nem Brasil dão valor a isso. Eles dão valor a vários outros aspectos que não têm importância, na verdade, nenhuma. A questão é qual a importância, qual o valor da cultura. E eu acho engraçado, porque quando, em 1980, já sou velho, eu estava trabalhando no Embratel. A Embratel é como se fosse a Marconi aqui de Portugal, só que era bem grande. A gente estudava como que ia ser o mundo quando inventasse a internet. A gente já sabia o que ia ser a internet e estudávamos o efeito do excesso de informação na sociedade. Como é Brasil, aquilo tudo vai para o lixo. Como tudo é bom, depois você joga tudo do jeito de jogar no lixo. Mas, dentro dali, o que a gente estava fazendo era a transformação da empresa do analógico para o digital. E a conclusão que a gente tinha clara é que não é tecnologia. O que importa é a cultura que tem que ser alterada, a cultura das pessoas. E o Sampaio, que era esse filósofo, eu até coloquei, eu primeiro postei um artigo que eu escrevi sobre o Sampaio, lá na associação. O Sampaio falava uma coisa que eu achava engraçada. Ele falava assim: se você pegar uma criança de 8 anos e falar para ela que o corpo humano se compõe de cabeça, tronco e corpo humano, ela vai falar: peraí, que tem qualquer coisa errada. Como é que o corpo humano se divide em cabeça, tronco e corpo humano? Tá, com 8 anos ela já fala que você está errado, tem qualquer erro de categoria. A Constituição brasileira e a portuguesa, certamente, praticamente todas as constituições seguem o mesmo padrão, ela divide a sociedade em político, econômico e sociedade, que é o social. E ninguém acha estranho, porque somos adultos. Quer dizer, o adulto nada é estranho. Quando você vê um filme para adulto, né, você já sabe que o negócio não é estranho. Você vê as maiores aberrações, mas é para adulto. E você fala um negócio desse e ninguém acha estranho. O que acontece é que o social, na verdade, ele não é um outro fator, ele está dentro do econômico. Você constrói uma estrada, é econômico. Agora, se faltou dinheiro para fazer o hospital, isso é social. Não é, é todos os lados, mas de uma mesma moeda.
A questão séria não é essa. Se o social está ali fingindo que ele está ali porque ele não está, ele está encobrindo quem? E esse quem é o cultural. É esse que caracteriza a sociedade, o povo. O cultural não é o rendadilho de sambinha, de vários, tá? É a maneira de pensar de um povo. Tanto é que agora, ano passado, o técnico já incluiu matérias da área humana no curso de engenharia, obrigatório da graduação. Isso a gente fazia na Embratel no curso que eu coloquei lá, que era um curso de mestrado, 20% era semiologia e história da arte, era para abrir a cabeça. Então, a cultura tem um valor imenso. Tanto é que quando começou a globalização, o que a França fez? Começou a reformar os museus. Porque estava com dinheiro sobrando? Não, ela estava desesperada para não perder a identidade cultural dela. Colocou canais de televisão, a Itália veio depois, o Japão, todo mundo está buscando. E nós, brasileiros e portugueses, temos uma ponte que só nós conseguimos atravessar. Mas mantemos uma diferença um com o outro. Tá? Agora o brasileiro mudou a opinião dele do português, está adorando. Mas antes ele sempre olhava com certo desdém. E o português, da mesma maneira. Minha esposa é portuguesa, mas ela me olha com desdém, mas não é porque é uma mulher que é minha esposa, é da cultura, do seu jeito. Mas esse lado, ele está aí na nossa mão. E quando ele é usado, deu bom resultado. Por exemplo, o professor Geraldo, ele teve dando palestra em Lisboa, no técnico, em Aveiro, o pessoal do IT colocou a rede de fibra ótica para ele testar, e depois ele contratou o pessoal do técnico que fez a validação matemática da criptografia que ele estava usando. O Monclaro, nessa Renascic, ele teve um contrato com o GNS, elaborado um documento assinado pelos dois presidentes de Portugal e do Brasil, que no que tange a segurança cibernética não há segredo entre os dois países. Doutor, defesa cibernética, não tem segredo, está tudo aberto, podemos fazer o que a gente quiser. Como eu vivi aqui a década de 90, o exemplo mais marcante que eu acho, para mim, foi o Filipão. O Filipão mudou a mentalidade de Portugal. Antes do Filipão, eu tinha os colegas, vamos fazer uma consultoria para a Inglaterra. Não, a gente tinha aquela mentalidade do futebol, a bola bateu na trave, saiu, a gente perdeu, mas com uma hora. Depois do Filipão, depois não foi o Filipão, era a psicóloga dele, esse negócio depois com o treinador lá no Brasil. Então, mudou e o português ganhou uma força que ganhou a Eurocopa até o Festival Europeu da Eurovisão, ele ganhou. E é o dono, está dando as cartas hoje. Mas se você for olhar para a década de 90, Portugal era pequenininho, eu não mereço. Então, me parece que a situação ideal não é nem a informalidade brasileira, nem o excesso de formalidade portuguesa. Se a gente ficar nos Açores, tá perfeito. Eu estou fazendo a minha parte. Casei com uma portuguesa, tenho filhos brasileiros, filhos portugueses, netos brasileiros, netos portugueses, e estou em Portugal com meu amigo Pedro Bob, português, que estamos trabalhando com a Apura, que faz a área de CTI, a inteligência da rede, e eu coloquei até o relatório deles do ano 2022, que eu achei muito bem feito, do que foi o ano de 2022 no que toca a cibersegurança. E estamos trabalhando com a KBITS, que é o professor Geraldo. Pelo menos por enquanto isso está bom de partida. Em outras palavras, eu acho que temos Brasil e Portugal, eu estou olhando um do outro, um potencial enorme que ainda não descobrimos a maneira de utilizá-lo ao nosso favor. Eu vejo Portugal como uma porta de entrada para a Europa. O Brasil é um mercado imenso, e nós somos os donos dessa ponte. Só que estamos brigando na ponte, cada um do lado, ninguém quer atravessar. A hora que a gente descobrir um jeito de
de se juntar, ou seja, o brasileiro fica mais formal, o português um pouco mais solto, aí eu acho que não tem para ninguém. E essa era a proposta de hoje, incluindo a proteção da genética contra instalações críticas. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, por favor, fique à vontade. QMC era o nome de uma empresa que ainda se mantém no Brasil, na área de compatibilidade eletromagnética, mas que eu já quase mexo com isso, ainda mexo alguma coisa. E me espantou que, há um tempo atrás, me chamaram para dar um curso, para fazer isso e aquilo. Eu falei, tempo que eu não mexo com isso. Que essa última vez que eu saí do Brasil, saí para parar com tudo. Fui morar numa quinta, na Serra da Estrela. Aliás, até vou colocar no site da associação um artigo que eu escrevi sobre esse tempo. É a parte cultural, como eu vejo a história de Portugal, o tempo que eu estava. Aí eu falei, eu preciso começar a ver o que eu vou fazer. Aí eu coloquei no Google EMC, que era compatibilidade eletromagnética, e aterramento, que é como a gente chama ligação à massa, ligação à terra. Aí apareceram 10 artigos, 8 eram eu que tinha escrito. Eu falei, por esse tempo todo, será que ninguém fez mais nada? Ou, o lado pior, a área já morreu. E eu estou tentando achar que ainda tem gente querendo trabalhar com isso, fazendo, mas é a razão de ter o QMC aparecer por aí. Senhores, foi um prazer estarmos aqui.